Amigas, amigos, neste dia eu quero desenvolver um assunto bíblico, pouco ou nada falado dele. No entanto, é um assunto que tem muito a ver com cada um de nós, principalmente os que têm algo a ver com religião, com fé, e também aqueles que, em alguma medida, adoram o dinheiro. São dois tipos de pessoas que estão cobertas neste assunto bíblico. É um assunto desconhecido para muitos, para a grande maioria dos cristãos, e quando se possa dizer que não, muito se tem falado dele, desse assunto, temos que reconhecer que temos tido um ensinamento teológico sectário o tempo todo. Toda vez que se falou em Babilônia, a grande Babilônia do Apocalipse, capítulos 17 e 18, se falou que se refere à Igreja Católica. Em parte é verdade, mas os protestantes não estão fora. O ensino que temos recebido foi muito sectário. Foi muito escasso, com pouca luz. E hoje eu quero desenvolver esse assunto porque é um assunto que nos envolve a nós hoje, a todos os que temos fé e seguimos algum tipo de fé. Pode ser religiosa, como pode ser também uma fé genuína em Jesus Cristo. Entretanto, não somente nós, senão também aqueles que têm fé no dinheiro e uma fé cega no trabalho deles, achando que quase como se fosse Deus, as provisões que eles têm por meio do trabalho e das coisas materiais que adquirem. Então, no geral, temos toda a humanidade neste assunto, que estamos dividindo em dois: os religiosos e o que é materialismo. Tudo o que tem a ver com materialismo. A primeira menção a este assunto na Bíblia está em Gênesis capítulo 11. Mas antes de que se fale na Torre de Babel, que é o início de Babilônia, antes que tenhamos esse capítulo 11, temos a Adão e Eva que incorporam a humanidade toda, caídos no pecado. Temos a um filho de Adão e Eva, Caim, caindo no pecado de matar seu irmão para silenciar a verdadeira fé em Deus e para criar a religião. Antes também do capítulo 11 temos a Nimrod, que diz a palavra de Deus, o primeiro valente. Ele ganhou o título de ser o primeiro valente, porque ele realmente era um guerreiro experiente e era valente para contestar Deus. O trabalho dele foi contestar Deus, se opor ao próprio Deus. E em minhas palavras, como dizendo, você criou um jardim na terra
eu também posso criar um jardim. E criou a Torre de Babel. Todo o território da Torre de Babel era um jardim. Assim que, como vimos, antes que se mencione a Torre de Babel, houveram alguns episódios muito fortes, principalmente 3. Repito para que se grave na mente de muita gente. Aqueles que estão interessados em ouvir este assunto, o assunto está gravado numa forma progressiva, desde a queda de Adão e Eva no pecado, depois a queda do filho Caim no homicídio de seu próprio irmão e a criação da religião, e também a aparição de um valente que se opõe a Deus. Esses 3 episódios estão marcando o progresso da caída do ser humano no pecado e na rebelião contra Deus, ao ponto de contestarem a Deus através de a Torre de Babel. E aí há um clímax. Aí Deus manda um dilúvio e castiga a todos aqueles que não querem andar com Ele. Portanto, podemos dizer que a Babilônia estava adquirindo para a humanidade um papel muito importante. Para Deus, Deus conhecia e sabia que ia acontecer isso. Não era nenhuma novidade. Deus estava preparado para isso. Deus sabia que iam contestá-lo. Mas a Deus ninguém contesta. Porque Ele é o supremo da humanidade. E por essa razão, não há como contestá-lo. Porque acima dele não há ninguém mais. E por isso não temos nenhuma capacidade de contestar a Deus com sucesso. Mas então, Babilônia é plantada no capítulo 11 de Gênesis. E logo não se falou mais nela em todo o Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Veio a falar-se dela no capítulo 17 e 18 do Apocalipse, praticamente no fim da Bíblia, no final da Bíblia. Isto é muito chamativo que tenha sido assim, porque Deus não permitiu que se fale de Babilônia através de 6, até o dia de hoje, através de 6 milênios. Deus não permitiu. Mas quando chegou o final da Bíblia, Ele permitiu. Ele revelou e Ele falou com respeito à Babilônia. No Apocalipse, essa Babilônia aparece como uma só. E, de fato, é uma única Babilônia espiritual. Ou seja, na tipologia é Babilônia, mas tem um sentido espiritual. Essa Babilônia podemos dividir em duas, pelo menos em 2 carteiras de trabalho deles, dos babilônicos, que não são necessariamente os medo-persas. Não podemos atribuí-los a eles, ao resto dos medo-persas na Europa atual, e dizer, não, se refere a Irã, a Iraque, não. Eles não têm nada a ver com isto, porque isto é uma questão espiritual. E aqui vemos a Babilônia dividida em 2 carteiras, a religiosa e a material. A material tem tudo a ver com o Deus Mamon, adorar ao dinheiro, o poder e a fama.
E a religiosa tem tudo a ver não somente com a Igreja Católica, senão com as igrejas protestantes também. Todas as religiões cristãs caem debaixo do juízo de Deus neste capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Quando a Bíblia diz ali nestes dois capítulos, sai do meio dela, povo meu. Não está dizendo saia do meio romano somente, senão que também está dizendo saia do meio protestante. Fujam deles, da religião romana e da religião protestante. Fujam. Esse é o mandato de Deus para a cristandade. Quando o diabo enganou a Adão e Eva, ele teve uma sentença de Deus. E na sentença de Deus disse que a antiga serpente, que foi a que falou e incorporou ao diabo, ele disse para essa antiga serpente: você a partir de hoje vai se arrastar pela terra. Quer dizer que antes a primeira cobra não se arrastava. Segundo os arqueólogos e outros estudiosos da matéria, ela andava com a ponta de atrás tocando o chão e o resto dançando de um lado para o outro. Uma maneira como nós vemos o vals e outros tipos de bailes. Ela era um bicho muito elegante. E desde então ela foi condenada a se arrastar pelo pó da terra. E ainda mais, a sentença de Deus foi que o alimento dela seria o pó da terra. Esse seria o alimento dela. E sabem quem ou qual ou como podemos identificar o pó da terra? Porque estamos falando coisas espirituais. As cobras físicas, elas de fato estão se alimentando do pó da terra material. Mas espiritualmente interpretando, o pó somos nós, os seres humanos. Porque fomos feitos do pó da terra. Então, os seres humanos são alimento de Satanás. O alimento que ele procura encontrar humanos que não estejam vigiando para ele, como antiga serpente, astuta como é, poder capturar a esse ser humano para ele. Isto é muito sério, meus amigos, minhas amigas, muito sério, porque não basta pertencer a uma igreja, não basta pertencer a uma religião, não chega com ser fiel dizimista, não chega com ser fiel frequentador e congregante das denominações. Tudo isso é circunstancial, não tem peso espiritual. O que tem peso espiritual é onde e para quem me devoto eu como pó. Eu como pó. Onde me devoto ou me coloco como oferta espiritual de adoração. A que Deus? Isso é importante. Porque se a minha adoração está sendo ao dinheiro, ao denominacionalismo, a uma denominação em particular, a uma religião, a um papa, a um pastor, a uma doutrina, então eu sou pó, alimento de Satanás. Mas se eu fujo de todas essas coisas e me devoto somente a Deus,
o Deus único e verdadeiro, que é o Deus dos judeus e dos gentis convertidos a Cristo. Quando eu me devoto a esse Deus, então eu tenho que me ver como pó consagrado para Deus e em transformação. E hoje podemos dizer que, além de ser, na essência, pó da terra, somos ouro refinado no fogo por 7 vezes. Ou seja, o ouro mais puríssimo que houver na terra é a comparação bíblica para a nossa vida como cristãos transformados de verdade e adoradores do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a minha adoração não for a esse Deus, e eu tenho um Deus humano ou mitológico, então eu estou sendo alimento de Satanás. Se a minha adoração e serviço não é ao Senhor Jesus, senão ao Senhor Mamon, que é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o poder e a fama, eu sou pó na boca e no estômago de Satanás. Se eu me descuidei na minha adoração a Deus, o dinheiro me cegou, seja porque sou pastor de uma grande igreja, padre, papa, ou uma pessoa intelectual com muito sucesso, e Deus tem prosperado, dizemos, não sabemos se foi Deus mesmo ou não, vamos respeitar esse mérito particular. E dizem, Deus me prosperou. Mas quando eu fico cego com tudo isso que eu digo que Deus tem me prosperado, eu passei a ser pó na boca de Satanás. Alimento de Satanás. Isso podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 14. E quais são os sintomas ou marcas de que eu hoje já sou pó para a alimentação de Satanás? Quais? Quais são os indicativos que eu me transformei em alimento para Satanás, mesmo sendo pastor ou sendo cantor cristão, sendo pessoa devota, frequentadora, fiel em tudo na congregação e com uma fé genuína, impecável, mesmo assim, eu me volto a ouvir o pó para alimento de Satanás? Como eu sei? Eu vou apontar alguns detalhes que são na lata. Realmente, aqueles detalhes que vão te iluminar e mostrar que se isso, algo destes pontos, que são 2, 4, 5 pontos, se algo destes 5 pontos há na tua vida, você agora nesta ministração da palavra descobre que você está vivendo um desses pontos, preocupe-se. Você está sendo alimento de Satanás. A degradação humana. A que me refiro quando digo degradação humana? O humano foi feito para Deus, para louvar e agradecer a Deus. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. O homem, o ser humano, foi criado, foi formado para que seja um soldado de Cristo na terra.
ser humano foi criado para que ele procrie pessoas para Deus e não para o mundo nem para a fama. Este ponto toca você? Você está vendo que não cumpriu com os propósitos de Deus com respeito à criação sua? A minha criação, Deus me criou, agora é hora de eu me examinar. Eu estou usando corretamente minha criação para os propósitos do Criador? Ou para outra coisa? Para a fama, para o poder, para contender com outros, guerrear com outros, pelejar para ver se ganha uma batalha, se ganha um pleito. Será que Deus me criou para eu ser famoso? Hoje ter uma esposa, amanhã ter outra? Ou ter relações com o mesmo sexo? Será que Deus criou a cada um de nós para tudo isso? Será que Deus instituiu pastores para que andem armados, para que matem, para que pervertam a humanidade, para que pervertam aos jovens, às crianças, aos idosos, para que saqueiem aos idosos e façam das mulheres escravas deles porque eles são ungidos? Será que Deus nos criou para esconder debaixo da terra ouro, como se diz nestes dias que encontraram na residência do Papa que faleceu? Não tenho nada contra, nem estou acusando ninguém, senão estou tomando como exemplo. Será que Deus nos criou para isso? Para enriquecer às custas do ministério, chamemos ministérios ao que fazem por aí, que nem sempre é? Precisamos nos examinar. Segundo ponto, a corrupção. A corrupção significa que as coisas que eu faço não são eternas. E eu não estou investindo no eterno, senão tudo no passageiro. Se algo disso há na minha vida, eu estou dando um sinal de ser alimento de Satanás, por causa da corrupção que há em mim. Tem muita gente chamada crente que nunca tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra de Deus. E se fazem um tempinho para isso, é passageiro. Eles leem um versículo de manhã cedo, oram 5 minutos e depois não lembram mais de nada do que Deus falou com eles de manhã cedo. Ou seja, eles cumprem uma religião apenas, mas eles não vivem uma comunhão com Deus. Será que Deus nos criou para correr todo o dia para trabalhar e ganhar muito dinheiro, trapacear, enganar, mentir, roubar? Para poder ter um bem material e deixar bens materiais aos nossos filhos? Se você é um deles, você é alimento de Satanás. Terceiro, a contaminação. A contaminação é muito sutil.
E ela pode ser em grau sumo como minimamente. Até o mais santo dos santos de Deus na terra podem se contaminar. Quantas vezes eu, buscando de Deus, com sinceridade, buscando dele, até com choro para não pecar, de repente tinha que pensar, mas nisto que me parece que não é pecado, eu estou fazendo por influência. E se estou fazendo isto por influência do mundo, ou por revanche, ou por estar ofendido, então por isso devolvo assim, o assado, então eu estou sendo contaminado. Coisas mínimas podem ser a contaminação que temos com este mundo tenebroso e o pecado do mundo. E quando não vigiamos nossa vida interior e deixamos as contaminações nos governar, somos alimento para Satanás. Quarto, a divisão. A divisão é um instrumento satânico que usam os políticos para poder governar. Usam os pastores, ou os copastores, ou os presbíteros para dividir a igreja e eles ficarem com uma parte dela. A divisão é maligna, é diabólica. Quando alguém de nós tem essa inclinação a dividir e causar divisão no matrimônio, na família, por meio de fofoca, por meio de rumores que se passam à frente, então estamos sendo alimentos na boca de Satanás. E por último, no quinto lugar, no capítulo que nós lemos do Bom Pastor no Novo Testamento, vocês já sabem onde está, São João capítulo 10, ali no versículo 12, fala do diabo. Foi muito mal interpretado esse capítulo por anos. O versículo 9 e 10, onde fala de que o ladrão não veio senão para roubar, furtar e destruir. Está falando dos pastores, dos falsos pastores, não do diabo. E no capítulo 12, quando fala do lobo, aí fala do diabo. E ali no versículo 12 diz que ele tem dois ofícios: arrebatar ovelhas e dispersá-las. O diabo se especializa nisso, em arrebatar ovelhas e dispersá-las. Quando falamos em arrebato, estamos falando de captura, de roubar. O diabo captura e satura os crentes com ideias do mundo, com pensamentos do mundo, com politicagem, com mentiras e enganos da humanidade. É trabalho do diabo, arrebatando a mente e o coração de muitos que são ovelhas já, e enchendo suas mentes de mentira, de engano. E eles ainda ligam à internet. Não, mas eu só quero me informar. Eu só me informo com pessoas sérias. Ou seja, o Senhor está dizendo, não se contamine. Não se deixe arrebatar pelo diabo. E você se acha melhor que Deus.
e diz, não, eu sei a quem ouvir, a quem crer. Então você está se posicionando acima de Deus e se convertendo em alimento para Satanás. E no tópico dispersão, quer dizer que Satanás gosta de dividir, gosta de espalhar, gosta de afundar, gosta de fazer desaparecer, gosta de fazer com que as pessoas fiquem confusas e perdidas. É a própria Babilônia em ação, através de Satanás. Porque a palavra Babilônia quer dizer confusão. E quando a ovelha do Senhor entra em confusão, não sabe mais se crer neste profeta ou não, se crer neste pastor ou não, não sabe mais onde está a verdade, e ouve pessoas de confiança e diz, não, mas são de confiança. Eu não esperava que me enganasse assim, porque é de confiança. Por quê? Porque caíram no trabalho de Satanás chamado dispersão. Satanás os dispersou de tal maneira que a pessoa fica confusa e perdida. E por hora ela se sente fiel a Deus. E por momentos ela se sente infiel e imerecedora do Deus grande e maravilhoso que temos. Duvida da sua salvação. Duvida da sua comunhão com Deus. Por hora ela tem vontade de abandonar tudo e voltar para o mundo. Mas o que é isto? Uma pessoa que diz que teve experiência de encontro com Jesus Cristo e agora quer voltar para o mundo? Tem gente chamada pastor que decidem, a partir de hoje eu não sou mais pastor. Estão brincando com Deus? Porque para ser pastor não se chega de qualquer jeito. Se Deus não aprovar, não se chega a pastor nunca. Por mais que se tenha um diploma de teologia. E de repente a criatura diz, não, eu não quero ser mais pastor. A partir de hoje eu não sou mais. Eu não vou dar nome, mas vocês sabem que tem um famoso aqui no Brasil que faz poucos dias ele falou isso. Isso prova de que nunca foi pastor. E veio o diabo com toda a artesania dele e toda a artilharia dele e toda a capacidade de engano dele e agarrou e dispersou o falso pastor e as ovelhas do falso pastor. Estão todas aí perambulando pelas denominações buscando um lugar melhor. Mas então, agora precisamos ir um pouquinho mais fundo. Porque já vimos sinais para nos identificar se realmente estamos seguindo a Cristo de verdade ou estamos sendo alimento de Satanás. Vamos chegar então a um ponto. O ponto de por quê. Eu falei em que circunstâncias a gente vira alimento de Satanás. Mas agora eu quero falar em poucas palavras por que estou dizendo de que nos convertemos em alimento de Satanás. Por quê? Porque o ser humano foi criado por Deus para Deus. Ele é o único dono do ser humano. E é o único que merece que o ser humano viva para ele. Mas vem um ladrão, que é o diabo, rouba sua vida para ele. E como você dá brecha na sua vida,
você se tornou alimento de Satanás. Ele tem fome e ele vem ver você. E você não sabe por que veio essa tentação hoje. Por que veio essa perturbação. E amanhã de novo. E você vê tantas perturbações, passa por tantas perturbações, tantas falhas na sua vida, tantas tentações, tantas quedas, tantas maldades dos outros contra você, tantas fofocas por aí, tanta coisa que lhe atinge para derrubá-lo, para afundá-lo. E você não sabe o que está acontecendo. Você ora e você diz, Deus diz que aquele que tem a fé de Deus, o maligno não o toca. E por que ele me tocou esta noite? Por que ele me tocou através desta mulher, deste homem, deste amigo, deste familiar? De uma pessoa que tanto eu amo e de repente foi usada por Satanás para tocar minha integridade e falar mal de mim. Porque é verdade. Quem tem a fé genuína, o maligno não o toca. Mas não está dizendo quem tem um conjunto de conceitos teológicos em que crê, senão a fé. E essa fé, que é ato de crer, por um momento falha. E por um momento nós não estamos com fé. Estamos duvidando. E o inimigo astuto, ele conhece quando nós estamos duvidando. Ele percebe. E é aí quando ele pode tocar. A não ser outros casos muito excêntricos. Totalmente excêntrico. Que Deus tenha um plano, um propósito com alguém de nós. Para nos preparar para uma batalha espiritual muito grande a favor da igreja. Então, nesse caso, mesmo que a gente não dê brecha, vem as tribulações, vem o ataque do inimigo, vem a mentira, vem a calúnia, vem a perseguição, vem tudo. Mas esses são contados casos. Não vá querer você dizer, então é isso que está me acontecendo a mim. Deus tem um propósito com minha vida, mas eu sou um linguarão. Vivo soltando a língua para fofoca e rumores por aí, e agora eu quero que Deus me cubra, me cuide, me livre do mal. Não, o diabo não vai me tocar se eu estou em fé, primeiro. Isso no geral. E segundo, quando Deus tem um propósito comigo e eu estou sendo fiel nesse propósito. Então, Deus permite muita coisa. Porque depois que ele permite certas coisas pesadas para a gente passar, ele não está tratando com qualquer crente. Está tratando com um crente consagrado a ele, que se devotou totalmente a ele e disse, Senhor, vivo ou morto, eu sou teu e eu quero ser teu de por vida. Então Deus gosta de uma entrega desse tipo e tem um plano para usar essa pessoa. Mas se não for assim, com entrega absoluta a Deus, tudo que acontecer com você é diabólico. Agora, se eu tenho uma entrega absoluta a Deus, ou você está tendo uma entrega absoluta a Deus, completamente entregado, de verdade, então, sim, Deus pode estar nessa permissão que dá a Satanás a que lhe maltrate. Por quê? Porque junto com esse maltrato, ele vai estar lhe dando força e ensinando a vencer e levando-o da mão para que vença, para que aprenda, para que conheça e para que seja um soldado valoroso no futuro nas mãos do Senhor. Mas aqui tem um segredo, que é o mais importante de toda esta fala de hoje. É a brecha.
a brecha. Quando nós damos brecha, o Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos faz sentir: eu não devia dizer isso. Eu não devia falar isso. Não era hora ainda de falar. Eu não devia contar isto para fulana, para fulano. São coisas aparentemente que não é pecado. Eu mesmo, quantas vezes confio em pessoas de Deus e digo: eu vou contar este milagre, eu vou contar como Deus se manifestou para mim esta noite. Eu conto e me saem com um discurso mais comprido. Olha, mais incrível discurso de que, querendo interpretar e explicar isso, quando que essa pessoa não tem vida com Deus e quer decifrar o milagre de Deus. E Deus tem me repreendido muitas vezes: cala, não conte para ninguém. As pessoas não estão preparadas. E até pastores não estão preparados para mistérios. E eles têm inveja. E tem outros pecados. A gente dá brecha. E quem é que aproveita? Aquele que arrebata e dispersa. De João 10, 12. Esse que arrebata e dispersa é o que está à espreita para ver quando você se equivoca e faz alguma coisa fora do lugar, com toda boa intenção, e vem e se alimenta de você. Pelo menos um pouquinho. Vem, cutuca você, e você está fraco, está com medo, ele cutuca outro pouquinho. Você ainda tem dúvida de que Cristo está com você, então ele cutuca outro pouquinho, come outro pouquinho de você. Mas se de repente você se para e diz: em nome de Jesus, fora de Satanás daqui, ele foge, não o toca mais. É tremenda a obra de Deus. A obra de Deus é tremenda. Eu quero alertar a todos os irmãos e irmãs que são fiéis ao Senhor, que amam ao Senhor. Talvez você esteja me ouvindo já, hoje mesmo. Eu quero alertar a cada um de vocês: não confie na sua devoção. Cada um de nós sabe o grau de devoção que tem, o grau de intimidade e de confiabilidade que tem para com Deus. Mas não confie. Não diga basta, eu já estou bom assim. Não. Agradeça a Deus que você chegou onde chegou. Mas todos os dias derreta-se diante dele como que se recém pecou. Quebrante-se diante dele como se por primeira vez pecou. Ou esta vez pecou e está em pecado. E talvez não esteja. Mas faça isso diariamente. Você vai ver quanto vai ganhar de poder de Deus na sua vida. E como o diabo vai passar fome. Pelo menos com você. Ele vai passar fome. Eu asseguro a você. E termino aqui em 2 pontos bem curtinhos. A receita para você vencer são duas receitas: alimentação espiritual e adoração. A alimentação espiritual, que você tem que guerrear para se alimentar. Custa o que custar, você tem que ler, e ler literatura boa, certa, não qualquer coisa. Você tem que teimar, que tem que ler e se aprofundar nessa palavra e meditar por um bom tempo e até orar e chorar junto com essa palavra.
Essa é a sua alimentação para o seu viver diário aqui na Terra. E para a sua segurança eterna, da sua eternidade com Deus, adore. Esta é a segunda receita. Adore. Passe o dia cochichando para Deus, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, diga todo dia, a toda hora, em qualquer momento, em silêncio, sem abrir a boca, ou abrindo suavemente, ou aos gritos, se lhe for adequado o momento e o lugar. Mas invoque o Senhor constantemente, adore-o constantemente, engrandecendo-o e dizendo: Senhor, Tu és o meu Supremo, Tu és o meu Senhor de senhores, Tu és o meu Rei de reis, Tu és o meu Deus de deuses, Tu és meu tudo. Constantemente ore assim durante o dia, e você vai estar capitalizando para a sua eternidade com Deus. Eu lhe asseguro, em nome de Jesus. Amém.